Estamos em Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. E nesse vídeo a gente vai contar para vocês um pouquinho dessa cidade, do que fazer por aqui, do que conhecer e onde ficar. Venha conosco! A cidade de Nova Friburgo é conhecida como a Suíça brasileira. Mas por que Suíça brasileira e por que Nova Friburgo, né? Onde fica a velha Friburgo? Na verdade, a velha se chama só Friburgo e fica na Suíça, na parte francesa desse país. Time for a love potion, a little sweet and spice. Throw it all in a cauldron, mix it up real nice. Fire in my eyes, stir counterclockwise. Bom, no século XIX, em torno de 1818, 1819, né, a Suíça estava passando por uma situação muito ruim. De fome, pessoas com problema, não tinha terra para plantar, enfim, era o período das guerras napoleônicas, né? A gente vai lembrar também que em 1808 a família real portuguesa já tinha vindo para cá por conta justamente dessas guerras na Europa. Enfim, um diplomata suíço então resolve fazer um acordo com Dom João VI para trazer um grupo de suíços para cá para colonizar o Brasil. Nessas negociações, Dom João VI permite então que um grupo venha, mas esse grupo tinha que ser de suíços que fossem católicos romanos, e ele cede então, né, por decreto, uma terra, um espaço na região do Cantagalo, chamada naquele período de Morro Queimado. Então esses primeiros colonos vêm para essa região, mas a viagem não foi uma viagem muito fácil, né? Passaram por muitos problemas, né, de alimentação, enfim, foi uma viagem bem conturbada até chegarem aqui. Chegaram no Porto do Rio primeiro, né? Ficaram um tempo descansando para depois subir a serra. Então esses 100 primeiros colonos, né, que chegam aqui vão fundar então essa Nova Friburgo, porque eles vieram justamente dessa região de Friburgo antiga. Você quer conhecer um pouco melhor essa história? É interessante você vir, né, na Casa Suíça, que fica na estrada Teresópolis-Friburgo, no quilômetro 18, é onde tem uma cervejaria artesanal, onde tem uma fábrica e escola, né, de produção de queijo, de chocolate. E tem um espaço de memória do colonizador, e ele é todo organizado com base numa tese de doutorado que foi escrita em 1973 por um friburguense de Friburgo, na Suíça, contando então essa história da colonização. Vale muito a pena conhecer, né, esse espaço, e visitando a cidade você vai perceber então essa influência, né, dos colonos que chegaram aqui nessa primeira leva e depois em outras levas. Um espaço de memória da colonização suíça aqui em Nova Friburgo. Então é bem interessante porque tem uma linha do tempo que vai contando essa história desde o início das negociações entre Dom João VI e o responsável por trazer as pessoas para cá. Você vai encontrar ferramentas, artefatos, uma série de utensílios utilizados então pelos colonos. O espaço é muito bem organizado, a entrada é R$1, não está muito cheio porque as pessoas vão direto para o queijo e para o chocolate, que fica aqui do lado. E vale bem a pena conhecer, né? Leia os textos, uma pegada mais crítica, mas é bem interessante.
This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. Olha só, Friburgo não é só conhecida pelas paisagens, pelos queijos, pelos vinhos, mas também por cervejas, né? Toda Grande Friburgo você vai encontrar cervejas artesanais, muitas marcas, você vai ter certamente dúvida em escolher a sua. Eu escolhi aqui uma cerveja inusitada de café, vou experimentar mais tarde, mas tem um segredo que eu vou contar para vocês aqui, só para vocês que acompanham o canal. Eu faço coleção de garrafas de cerveja. Toda viagem que eu faço, eu bebo a cerveja, não sou besta, e trago a garrafa para casa. E nós temos lá em casa algumas prateleiras de cerveja. Um dia eu vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos saborear cerveja boa. Para quem gosta, né, de cerveja e experimentar sabores novos de cerveja, a gente tem aqui uma cervejaria artesanal que fica no complexo da Casa Suíça, né, da Queijaria Suíça, onde tem o queijo, chocolate, um centro de memória da história da colonização. E se você gosta de cerveja, pode terminar tomando uma cerveja aqui. Na Praça do Suspiro fica localizado, né, a estação do teleférico, que é uma das principais atrações da cidade, que leva da praça até o mirante, né, e lá de cima você tem uma visão maior da cidade. É possível subir de carro também para ir até o mirante se você não tiver coragem de ir nessa cadeirinha pendurada. Mas enfim, é uma aventurinha. O teleférico que sai da Praça do Suspiro aqui em Nova Friburgo te dá acesso a 2 morros, né? O primeiro, você chega a ter um parque, tem a boneca Eva. Se você foi criança nos anos 80, você deve lembrar, se não, dá uma pesquisada aí. E vai para o segundo morro, onde você tem uma vista maior, né, da cidade. Se você está de carro, é possível subir até o primeiro morro, né, e chegar nesse parque e ter a vista da cidade. Só que não é muito bem sinalizado. A gente veio perguntando, foi meio na sorte. Tinha hora que a gente achava que não ia chegar, mas enfim, chegamos, né? Então a gente depois vai explicar direitinho qual rua que vocês devem pegar a partir da Praça do Suspiro, na Rua General Osório, e aí a gente indica a rua que tem acesso a esse primeiro morro do teleférico aqui em Nova Friburgo. No centro da cidade de Nova Friburgo tem uma praça, né, Getúlio Vargas, uma praça importante, tem comércio em volta, aos finais de semana tem feirinha de artesanato. E está localizada nessa praça a igreja, a Catedral de São João Batista, que foi criada por um decreto, né, de Dom João VI em 1820. E ela foi erguida a partir das contribuições financeiras do barão de Nova Friburgo, que era um cafeicultor da região do Cantagalo. A igreja só foi concluída mesmo em 1869 e está aí, né, na praça, decorando a cidade. Bom, se você chegou a Nova Friburgo sem roteiro ou tem alguma ideia de onde você vai, se está meio na dúvida, na praça nós temos um centro de informação turísticas, né, com uma pessoa super agradável que nos recebeu agora, e você já sai com informações de tudo que você pode fazer aqui, né, no centro, e algumas trilhas e tudo mais, né? Então assim,
chega, vai no Centro de Informação Turísticas e começa a sua caminhada pela cidade. Se você vem a Nova Friburgo no final de semana, na praça você ainda encontra uma feirinha de artesanato. Estamos no Country Club de Nova Friburgo, né? É um clube privado, mas você que não é membro pode visitar, a entrada é grátis. Se você vem de carro, você paga o estacionamento. Esse lugar, né, pertenceu ao Barão de Nova Friburgo, né? Aqui era a sede da casa dele, foi um lugar que foi visitado por Dom Pedro II. É um jardim, né, bem bonito e lembra muito a Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. A pessoa responsável, né, o paisagista responsável pela construção, né, dos jardins aqui por esse espaço que hoje é o Country Club, mas que foi a casa do Barão de Nova Friburgo, foi o mesmo paisagista que foi responsável, né, pela Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro. Foi a mesma pessoa que fez o projeto. E além das construções dos lagos artificiais, das pontes, aqui também é uma diversidade muito grande de árvores de toda parte do mundo. Então quem conhece, né, vai olhar e vai reconhecer papiro egípcio, ginkgo biloba, né, que é uma árvore chinesa, cerejeira japonesa, tem alguma coisa indiana aqui também que eu não me lembro, enfim. Então quem conhece um pouquinho vai identificando, né? E é um lugar realmente muito agradável e fica aqui bem no centro da cidade de Nova Friburgo. Nós estivemos em Friburgo, na Suíça, né? Quando nós fizemos a viagem lá, vai estar aqui ou aqui, sei lá, um link para nosso vídeo de viagem na Suíça. E lá tem uma praça, um pequeno largo, que faz uma homenagem, né, a Nova Friburgo, né, esta cidade que nós estamos agora. Então é bem interessante isso, né, porque eles lá também reconhecem, né, essas pessoas saíram de lá e vieram para cá e formaram, né, construíram essa cidade tão bonita que nós temos prazer de visitar hoje. Gostou do vídeo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo voo. Tchau!